Queridos irmãs, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Que a bondade e a misericórdia de Deus possa nos envolver nesta noite e por todos os dias de nossas vidas. É com muita alegria que nós recebemos a todos aqui em nossa casa de oração. Sejam todos muito bem-vindos ao Grupo Espírita de Petrolina. Não encontrem aqui apenas as portas físicas da nossa casa, mas sim as portas dos nossos corações sempre abertas para recebê-los. No mês agora de setembro, iniciou-se na nossa casa uma jornada de estudos, de palestras, acerca de uma campanha promovida pela Federação Espírita Brasileira. E o tema que nos coube nesta noite foi tratar do aborto. Em defesa da vida, aborto não. Esse tema faz parte de uma proposta da Federação Espírita Brasileira, que agora no último dia 5, completou 25 anos. 25 anos que a FEB vem desenvolvendo esta campanha, numa luta contra todos aqueles fenômenos sociais que, de alguma forma, agridem, atacam, contrariam de forma frontal as leis de Deus. E nós, dentro de uma sociedade que buscamos a nossa evolução, buscamos o nosso progresso enquanto seres sociais, precisamos compreender que não podemos ficar calados diante dessas ações, dessas atitudes, que de alguma forma vão contaminando, vão criando um pensamento coletivo que vai se enraizando, e se não tivermos a nossa posição, se não firmarmos o nosso papel, infelizmente nós corremos o risco de ver a nossa sociedade dar um passo grandioso para trás. E nós estamos na iminência disso com relação a esse tema, ao tema do aborto. Na semana passada, o Marcos tratou o tema do suicídio. A federação, ela ataca em várias frentes. O suicídio não deixa de ser um problema social, um problema que está cada vez mais incomodando as nossas famílias, porque apesar da tentativa de camuflar, de esconder esse fenômeno, mas ele cada vez mais está alcançando amplitude. Marcos abordou isso muito bem no domingo passado. O outro ponto da campanha é o aborto, que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos ter ainda drogas na próxima semana, eutanásia, e o último tema é a violência. A federação tinha também a proposta da pena de morte, mas nesse ano os folders que foram desenvolvidos só alcançaram esses 5 temas aí. Nosso papel hoje é discutir acerca do aborto. Se alguém durante a apresentação quiser fazer alguma abordagem, quiser alguma colocação, só peço que levante a mão para que eu possa ceder a palavra. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? A questão 880 do Livro dos Espíritos. Veja que Kardec se preocupou em questionar os espíritos qual seria o primeiro direito natural da criatura humana. O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. O direito natural de toda criatura é o direito à vida. É o direito primário, o direito primordial, porque a vida é um dom divino. A vida não é algo que você consegue comprar no mercado, não é algo que você obtém através de um favor de uma outra criatura humana. A vida é um dom divino. É a misericórdia de Deus que nos oportuniza a chance de reingressarmos na vida física, retornando a um corpo físico, para resgatarmos o nosso passado e para traçarmos, desenhando um futuro diferente, construindo no presente, construindo na oportunidade reencarnatória um futuro mais promissor, onde nós possamos nos desvencilhar de todos os nossos problemas, equívocos, possamos resgatar as nossas amizades, restabelecer os nossos vínculos de fraternidade, deixando para trás todo um passado de delito. Então a vida é a oportunidade em que a misericórdia de Deus mais se evidencia. É a justiça de Deus através da vida, dando a oportunidade à criatura humana para que ela possa sublimar-se, para que ela possa elevar-se espiritualmente. Então qualquer tentativa contra a vida é uma afronta direta
a vontade de Deus. Qualquer tentativa contra a vida do seu semelhante, e olhe que eu não digo aí apenas a consumação, mas qualquer tentativa contra a vida do seu semelhante é uma afronta direta à lei de Deus. Porque o dom de viver é um dom inalienável, é um dom que não se pode ser instituído pelos governos, pelos poderes estabelecidos na terra. Apesar de nós percebermos que dentro das nossas relações de sociedade, os poderes instituídos, muitas vezes, eles extrapolam o seu direito e invadem esse direito natural do homem. A nossa Constituição coloca lá, no seu capítulo 5º, que é o das direitos e garantias constitucionais, o direito à vida como sendo algo que os constituintes estabeleceram que não se pode discutir esse direito à vida a não ser através de uma nova Constituinte. É cláusula pétrea dentro da nossa Constituição. Então, o direito à vida, ele tem sido consagrado dentro das constituições, dentro dos países mais civilizados. Mas, apesar disso, nós encontramos os legisladores e os julgadores buscando caminhos, buscando mecanismos, muitas vezes, para burlar aquilo que está estabelecido na própria Constituição. E o que vem a ser o aborto? O aborto é a interrupção da gravidez pela morte do feto ou embrião, junto com os anexos ovulares. Pode ser espontâneo ou provocado. A doutrina espírita nos ensina que toda vez que um espírito inicia o processo reencarnatório, ele começa já na dimensão espiritual toda uma preparação para esta reencarnação. É um trabalho educativo, é um trabalho de orientação dos espíritos superiores, dos seus orientadores, já sabendo a dificuldade que é você mergulhar dentro desse processo reencarnatório, que, pasmem vocês, é bem mais difícil para o espírito do que o processo do desencarne. Porque quando nós vamos desencarnar, nós de alguma forma estamos sendo preparados para isso e levamos conosco a nossa consciência disso. Mas quando nós vamos reencarnar, nós passamos por um fenômeno do esquecimento do passado. Nós vamos nos entorpecendo em relação à nossa consciência, apesar dela permanecer ativa dentro do nosso campo mental, mas nós não vamos nos apropriando mais das informações. Nós vamos esquecendo de tudo. Vamos nos amoldando a um novo corpo, a esse nosso processo de formação desse novo corpo. Esse processo reencarnatório é um processo um tanto complexo, mas os espíritos esclarecem, eu vou tentar aqui de uma maneira bem simples passar isso. Esse espírito que está se preparando para a reencarnação, ele vai se restringir, perdendo a sua forma perispiritual, que é o corpo que o espírito se utiliza para poder se manifestar tanto no mundo espiritual, como intermediário para a sua manifestação no campo físico. Esse restringimento do perispírito vai fazendo com que esse espírito ele desça a uma forma menor possível, para que ele, no momento em que ocorrer o acasalamento, e que ocorrer toda aquela corrida frenética dos espermatozoides, quando aquele mais veloz, mais apropriado, conseguir penetrar o óvulo, que ali ocorrer a formação do zigoto. Na formação desse ovo, há uma explosão atômica em que ele atrai esse espírito. Esse espírito vai se ligar fluidicamente a esse corpo, a esse ovo, e ele vai, a partir dali, presidir todo o processo de cisparidade, que é aquele processo de bipartição das células, e que vai formando um corpo mais complexo. Dentro desse processo todo, o espírito já está ligado a este corpo em formação. Esse perispírito, segundo o Dr. Jorge Andréas, ele classificou como sendo MOB, modelo organizador biológico. Então, a forma física que nós vamos ter, quando do nosso nascimento, quando da nossa vida física, ele já vem de alguma forma coordenada dentro dessa estrutura perispiritual que vai modelando essa forma física, que vai modelando essa construção física, fisiológica. E tudo isso já ocorre desde a concepção. O aborto, na tentativa de interromper esse processo, seja em que momento for, após ter havido a formação do zigoto, representa uma interrupção de vida. A ciência, em alguns segmentos, já defende isso,
e nós, dentro do Espiritismo, defendemos isso não por uma questão meramente dogmática, mas porque nós não trabalhamos com dogmas, nós trabalhamos com informações precisas dadas pelos Espíritos, com informações categóricas dadas pelos Espíritos. E essas informações nos chegam a essa convicção de que este momento da concepção é o marco da relação do espírito com o corpo. E naquele momento, aquele corpo embrionário já caracteriza a vida. Qualquer interrupção nesse momento representa um aborto. Esse aborto pode ser espontâneo ou provocado. Ele espontâneo é o aborto natural, que muitas vezes se dá pela própria deficiência daquele órgão em formação, não deixa de ser um corpo em formação e que pode ter alguma deficiência, alguma deformidade, alguma dificuldade na sua formação e pode não ir a êxito. Pode ser também problemas relacionados à própria mãe, né, a gestante, ela pode ter algum problema que pode acarretar também a interrupção natural deste feto, deste embrião. Até aí tudo bem. A questão se coloca no aborto provocado. Porque o aborto espontâneo, o aborto natural, a mulher não tem nenhuma responsabilidade com isso. Isso não se deu por uma vontade dela. Mas quando o aborto é provocado, nós vamos ver que aí vão existir implicações para as pessoas envolvidas na provocação deste aborto. Os tipos de aborto, o primeiro que nós classificamos é o terapêutico, que é aquele aborto que ele ocorre espontaneamente, embora o feto não tenha logrado êxito, o embrião, mas há necessidade do aborto, há necessidade de retirar todos aqueles elementos que estão ali formando aquela bolsa com o feto, com o embrião. Aquilo tem que ser retirado, porque senão a mulher pode ter complicações. Esse aborto terapêutico, ele também pode se dar quando a mulher, ela por alguma razão, está em risco a sua vida em função daquela gestação. Por algum problema que seja, alguma questão somática, ela pode ter dificuldades ou ter complicações se essa gestação for levada a êxito. Então, nesse momento, há a possibilidade da interrupção através do aborto terapêutico. Isso, os médicos, eles têm que ter consciência da responsabilidade disso, a mulher tem que ser cientificada disso, ela tem que concordar com isso ou não, para que esse aborto possa ocorrer. Um outro tipo de aborto é aquele que a nossa legislação admite por razões de estupro. O primeiro, a nossa legislação admite, a Constituição admite, o Código Penal também admite, o fato do cometimento do aborto quando está em risco a vida da parturiente. Um outro motivo é quando há a razão do estupro, que em questões de proteção à consciência da mulher, considera-se que ela não é obrigada a levar a êxito uma gravidez fruto de uma violência, fruto de um estupro. Este também é outro tipo de aborto que legalmente é aceito no nosso ordenamento jurídico. O terceiro tipo é o aborto eugênico. A eugenia é a tentativa de purificar a raça, né? Um conceito mais avançado de sair. Mas a eugenia também é chamado aborto solidário, tem um termozinho assim, como se fosse misericordioso. É o indivíduo, o feto, o embrião, que já traz alguma deformidade, já traz alguma sequela, e aquilo ali, os pais podem evocar esse aborto alegando que não querem que o filho nasça com esse problema, com essa deformidade. Nós tivemos recentemente aqueles casos de microcefalia e não a nossa Constituição, nem tampouco o nosso Parlamento, mas a Câmara Suprema, o Supremo Tribunal Federal, já legalizou o aborto eugênico no caso dos fetos anencéfalos. Se for diagnosticado que a criança não possui a formação cerebral, é permitido o aborto nesse caso. É algo discutível, algo questionável. Alguns juristas discutem, né, o fato de o Supremo Tribunal Federal ele não está para legislar, ele não está para
criar leis. E ele, de alguma forma, está alterando o dispositivo da Constituição através de uma demanda da sociedade, tudo bem, mas isso deveria ser demandado não por eles, não, mas sim pelo parlamento. E o outro tipo de aborto que se evoca também é o aborto econômico. Esse aí, em alguns países, isso é muito praticado. Na China, por exemplo, os pais não podem ter um número de filhos que contraria a vontade do governo. Se você é autorizado a ter 2 filhos, tiver um terceiro filho, você vai perder uma série de direitos, você pode ser penalizado, sofrer uma série de sanções, e isso focado na questão da economia do país, preocupado com a explosão populacional. Esse tipo de aborto também é algo questionável, algo condenável, pelas razões que se aplicam. Porque a própria doutrina espírita nos ensina que a economia universal, ela permite que todos nós, se agirmos com prudência, com coerência, com parcimônia, nós temos no nosso planeta tudo que é necessário para a nossa subsistência. O problema é que há um descontrole, há uma ganância muito grande por conta de determinados blocos que fazem com que determinadas sociedades, determinadas civilizações passem fome. Que a fome é um fenômeno que já deveria ter sido erradicado do nosso planeta, mas infelizmente a questão econômica ainda é muito mal resolvida, porque a ganância ela ainda domina os interesses das grandes potências. Os que estão permitidos na nossa Constituição, já coloquei de antemão, o terapêutico, por estupro e os dos anencéfalos. Agora, recentemente, no dia 3 de agosto, na sexta-feira e na segunda, houve uma discussão lá no Supremo Tribunal Federal, onde a ministra Carmen Lúcia, ela colocou essa discussão para a sociedade. Não foi ainda a decisão, mas apenas uma abertura para que a sociedade se posicionasse, e houve uma manifestação de vários segmentos da sociedade, religiosos, juristas, pessoas da área da sociologia, da psicologia, vários membros da sociedade tiveram a oportunidade de se pronunciar lá no parlamento acerca da descriminalização do aborto. Fazer com que o aborto deixe de ser crime no Brasil. Há argumentos muito fortes a favor, há argumentos muito fortes contra. O Brasil, por exemplo, dentro do cenário mundial, é um dos países mais rigorosos com a questão do aborto. O Brasil, a América Latina e alguns países da África. Todo o continente europeu, os Estados Unidos, eles são muito flexíveis em relação ao aborto. Eles consideram o direito à liberdade da mulher de cometer o aborto, de decidir em permanecer ou não com a gravidez. Já no Brasil, nós temos apenas esses 3 elementos de direito que permitem à mulher cometer o aborto. Essa discussão foi levantada, foi assim, extremamente forte o debate lá dentro do Supremo, mas nós vamos ter que aguardar a marcação do julgamento, da decisão, em que aí é que estará definido o futuro do nosso país em relação a essa questão. Só que é um problema sério, que nós temos que buscar através dos canais que nós tivermos de mobilização, temos que colocar qual é a nossa posição em relação a isso. A Argentina, recentemente, levou essa discussão. Dentro do Congresso, eles aprovaram, mas quando chegou no Senado, o Senado derrubou isso aí. Lá levantou-se 2 correntes, a corrente dos verdes e dos azuis, se eu não estou enganado. Os verdes e os azuis. Os verdes a favor, os azuis contra. Mas foi uma discussão que chegou às ruas, eram debates onde as pessoas muitas vezes estavam indo até, às vezes, de fato, defendendo o seu posicionamento. Aqui no Brasil, nós temos que assumir a nossa responsabilidade quanto a isso. Os movimentos sociais, os movimentos religiosos têm que se posicionar com relação a isso. Porque a descriminalização, por mais que se diga que nos países em que houve a descriminalização, diminuiu o número de abortos a cada 1000 mulheres. No Brasil hoje é cerca de 37 mulheres a cada 1000
cometem o aborto. A expectativa deles é que, descriminalizando, isso diminua. Eles entendem que as mulheres, independente de ser criminoso ou não, elas cometem o aborto. Isso não tem impedido o cometimento do aborto. Só que isso acaba sendo mascarado, acaba sendo camuflado dentro das nossas redes de saúde, porque as mulheres, elas deixam de assumir isso quando se apresentam com medo das represálias. E acaba sendo catalogado como outros problemas, outras enfermidades, outros que não necessariamente as consequências de um aborto. Isso tem sido grave porque as clínicas clandestinas, elas proliferam, mas a razão, a ação do poder público não deve ser liberando isso, mas sim trabalhando dentro de um processo educativo, trabalhando dentro de um processo preventivo, procurando agir de forma mais intensa em cima dessas clínicas clandestinas, repudiando essas atitudes onde se oferece facilmente a possibilidade do aborto, mas não oferecendo de uma maneira aleatória, uma maneira liberada, para que isso possa ocorrer conforme os princípios e valores apenas da mulher. Porque é uma coisa que nós temos que compreender. A maternidade, ela não tira da mulher o direito à liberdade. Ela dá à mulher a responsabilidade sobre um novo ser. A mulher, ela é livre, mas só que no momento em que ela é engravida, que ela recebe no seu ventre uma criança, um embrião, naquele momento ela permanece com a sua liberdade, mas também ela assume aí uma responsabilidade para cuidar de um novo ser. Nós vamos discutir isso mais à frente. Nessa ação se discute se a criminalização do aborto, que é o artigo 124 e 126 do Código Penal, se contraria princípios fundamentais da Constituição, como a liberdade e igualdade. Ou seja, quem aborta deve ser preso ou não. Um outro ponto que se levanta para quem defende a descriminalização é que acaba sendo algo que segrega os pobres, porque as mulheres que têm dinheiro, elas simplesmente vão para esses paraísos onde o aborto é liberado e cometem o aborto. Aí o pobre, porque não pode sair do país, acaba ficando refém da situação. Mas a solução não se passa pela liberação. Existem outros mecanismos para se trabalhar isso, que não a liberação. Eu botei a bateria novinha, esse trem está falhando. Allan Kardec começou a perguntar, e algo que eu já até falei na introdução: em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até que o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. O que os espíritos dizem aí foi algo que eu já falei até anteriormente. Essa ligação que se dá com esse laço fluídico, que o perispírito se une àquele zigoto, isso vai se estreitando cada vez mais, porque à medida que o corpo vai se formando, esse perispírito ele vai também se ligando molécula a molécula a essa estrutura biológica que está em formação. Só que o espírito só vai assumir total governança desse corpo quando do nascimento. Ele fica ligado, ele fica imantado a esse corpo, mas quando do nascimento é que, como ele diz, com o choro, com o grito, a criança anuncia que está no mundo dos vivos. Embora aquele corpo já fosse vida, mas o espírito só assume a governança da reencarnação depois do nascimento. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. A resposta é bem clara. Toda vez que alguém transgride a lei de Deus, comete um crime. Toda vez que alguém contraria a lei de Deus, ele está tirando do outro um direito natural, que é o direito de viver. Toda vez que alguém comete o aborto, ele está provocando
e não só quem comete o aborto, mas quem concorre para isso. É importante entender que a caracterização do crime não é só da mulher, mas de todos aqueles que de alguma forma concorrem para isso. Médicos, enfermeiros, pais, marido, seja quem for, contribuiu para o cometimento do aborto, também pode ser penalizado e, conforme a resposta dada pelos Espíritos, também transgride a lei de Deus. Aí vem o ponto que é crucial para nós no Espiritismo. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Essa resposta dada pelos Espíritos é com relação ao fato da assunção da reencarnação. A mãe, é preferível que ela preserve a sua vida, já que ela poderá ofertar, num outro momento, uma nova oportunidade a esse espírito. É preferível que ela preserve toda a sua história já reencarnatória, a ceder naquele momento a sua vida para que esse ser possa vir a êxito. Porque esse espírito, ele terá uma nova oportunidade, ele terá uma nova chance. E quando a mulher faz a opção por preservar a sua vida, nesse caso não há que se falar em crime, porque é o direito à vida também dela que está em jogo. Isso é um atenuante para o cometimento do aborto terapêutico quando está em risco a vida da parturiente. É porque a vida dela também é um direito dela. Ela não é obrigada a abrir mão desse direito. Se ela fizer isso, obviamente que para ela demonstrará um sacrifício de amor, né? Mas também, por outro lado, se formos racionalizar com relação ao fato, ela colocará no mundo uma criança desguarnecida do amparo e da proteção da mãe. Então é preferível que ela cometa o aborto e que mais tarde ela possa receber esse filho ou pelo seu ventre ou através do ventre de outras mulheres. Porque a misericórdia de Deus, quando os caminhos estão traçados, se a criança não logrou isso através do ventre daquela mulher, os espíritos procuram um meio dessa criança vir para junto dessa mãe. Ela reencarna através de outras mães e acabam se aproximando. Porque dentro do processo de programação reencarnatória e de evolução espiritual, os caminhos são intrincados, os caminhos são, assim, ninguém pode estabelecer uma receita de bolo, uma regra formal para isso. Porque cada caso é um caso. A espiritualidade estuda e analisa a situação de cada um de nós. Não existe duas pessoas que reencarnem de forma igual. Nós temos processos semelhantes, porque cada um de nós traz consigo toda uma experiência, toda uma bagagem de formação que vai definir a sua formação fetal, vai definir também todo o seu processo reencarnatório. Então é por isso que é importante preservar a mãe, para que ela mais tarde possa receber essa criança e dar continuidade no seu processo de evolução. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nula a recomeçar. A espiritualidade diz que muitas vezes esse aborto, ele é um aborto espontâneo, porque o próprio espírito ele acaba recuando diante da tarefa. O fato dele ter sido preparado para reencarnar numa família onde ali ele vai encontrar inimigos, pessoas a quem ele prejudicou fortemente ou que o prejudicaram fortemente e que a presença dessas criaturas lhe causa um profundo mal-estar. Muitas vezes faz com que o espírito, ainda no ventre da mãe, ele repudie aquela situação, ele se recuse a vir e acaba provocando esse aborto espontâneo. Só que para ele é uma existência nula que vai ter que recomeçar. Segundo a mensagem de Jesus, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. As oportunidades que a misericórdia de Deus nos dá para que nós possamos nos reconciliar com os nossos adversários não podem ser desperdiçadas. E muitas vezes a grande oportunidade que nós temos é justamente de receber ou nascer num lar onde se apresentam espíritos que foram nossos inimigos. Que ainda são nossos inimigos. Porque enquanto não forem resolvidos os problemas, ainda permanece na condição de inimigos.
Tem um comentário de Emmanuel a respeito do aborto. Admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos fornecedores das moléstias de teologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Está no livro Vida e Sexo. Diz que não precisa uma meditação muito profunda, não precisa se refletir muito, para perceber que muitos casos de pessoas que trazem enfermidade no campo psicológico, trazem enfermidade no campo biológico, no campo somático, são reflexos do cometimento de atos contra a natureza, contra a vontade de Deus e existências anteriores. Não queremos com isso dizer que toda mulher que tenha um problema de um câncer no útero foi porque cometeu aborto no passado, mas é uma causa provável. Muitos problemas psicológicos o indivíduo acaba desenvolvendo na reencarnação, porque aqueles que foram vítimas do aborto, aqueles que ele contribuiu para o cometimento desse crime, acabam não perdoando o que ele fez e acabam povoando seus pensamentos com acusações, com ataques mentais, com tentativas obsessivas que provocam no indivíduo, se ele não estiver bem preparado, o perdimento da sua razão. Muitas pessoas enlouquecem, aturdidas, perturbadas por espíritos obsessores. E esses obsessores não são outros, muitas vezes, que não as vítimas do passado. Vítimas de processos como esse, como o aborto. As consequências que os espíritos relatam, não apenas aqui, mas também no mundo espiritual, em relação ao aborto. O capítulo 31 do livro Nosso Lar, que eu acho que uma boa parte da plateia já deve ter lido ou assistido o filme, é um capítulo bem especial, que ele mostra uma situação relacionada ao aborto. É a figura de um vampiro, em que Justino, que é um trabalhador da Câmara lá de tratamentos mais complicados, ele vem procurar Narcisa, que é uma enfermeira que está orientando André Luiz na sua jornada, naquele trabalho de colaboração nas câmaras de retificação, e Justino chega para ela e diz que viu uma mulher muito desequilibrada, muito perturbada, nas linhas próximas do Nosso Lar, e ela deve ter ultrapassado outras linhas de segurança. Olha a observação que Justino faz. Veja, apesar de ter todo um processo de segurança, mas muitas vezes o espírito, de forma ardilosa, consegue furar essas linhas de proteção. E ela chegou lá nessa área. André Luiz diz que andaram mais de 1 quilômetro naquele campo enluarado, né? Ele faz um comentário bem romanceado da trajetória. Chegando lá, Narcisa vai observar aquela mulher e percebe que a mulher está toda desgrenhada, a mulher está cheia de chagas nas pernas, cheia de marcas escuras pelo corpo. E ela fica preocupada com aquela situação, querendo socorrer, querendo atender aquela mulher. Mas ela, sabendo que não tinha autoridade para isso, ela procura Paulo, que é o guardião da proteção daquela cercania, daquela área do Nosso Lar. Quando ela vai procurar Paulo vem com ela e vai observar a mulher. Aí pede que ela observe com mais acuidade aquele espírito. E quando ela observa, ela percebe 58 pontos negros no campo perispiritual daquela mulher. Aí Paulo diz, olhe com mais profundidade, e ela percebe que aqueles 58 pontos negros estavam relacionados ao campo mental dos espíritos que aquela mulher havia promovido o aborto. Ela pediu socorro em nome de Deus, queria encontrar um lugar paradisíaco para descansar, porque não merecia estar passando por aquilo, mas não passava de um vampiro. E o que era o vampiro? Alguém que havia sugado as energias, alguém que havia cometido crimes hediondos e de forma repetida. Na hora que ela é advertida por Paulo, pela condição em que ela se encontra, ela começa a esbravejar. Ela começa a xingar e ela mostra a sua face verdadeira e se afasta, voltando novamente para as furnas.
E Paulo esclarece aquela situação. Diz que apesar da vontade de socorrer, mas não poderia permitir a entrada dela, porque o desequilíbrio daquela criatura era tamanho que ela impediria o tratamento daqueles que já estavam lá nas câmaras de retificação. O campo energético dela, o campo fluídico dela era tão descompensado que a entrada dela iria causar um dano enorme naqueles enfermos que se encontravam em recuperação. E ela diz, ela assume que quando aqui na Terra, o que ela fez em defesa do bem-estar das pessoas. Ela houvera sido ginecologista e tinha promovido vários e vários abortos. Contava-se naquele corpo dela 58 ações abortivas que ela havia promovido. As consequências disso no mundo espiritual ficam retratadas no campo do perispírito de cada um de nós. Tudo aquilo que nós fazemos, que contribui para o bem, fica registrado no nosso campo perispiritual como uma projeção do nosso campo mental. Mas tudo aquilo que nós fazemos para o mal, também fica como um registro estampado na nossa estrutura perispiritual. Nós ficamos como uma tela viva das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Por isso, a responsabilidade que nós temos com relação ao aborto. As consequências são gravíssimas. Segundo Paulo, ele diz que a atitude dela é pior do que a do suicida e do homicida. O que ela fizera, para eles lá, era classificado como algo pior do que o do suicídio e do homicídio. A maneira como ela havia cometido esses crimes. Se eu passar um pouquinho do tempo, a culpa é do apontador. Eu trouxe apenas a referência a esse vídeo. São 5 vídeos, na verdade. O grito silencioso. Eu não sei se alguém aqui na plateia já assistiu esses vídeos. Mas de tão chocantes, e não é essa a nossa intenção de chocá-los com as imagens, por isso que nós não colocamos a projeção deles aqui. Mas é algo que eu acredito que as pessoas que estão com pensamento, defendendo a ideia da descriminalização do aborto, é importante que assista esses vídeos. Porque o Dr. Bernard Netson, ele é quem é o narrador desse vídeo. Ele foi diretor de uma clínica nos Estados Unidos, onde ele disse que nessa clínica ele tinha 35 médicos trabalhando ao seu dispor. Eram mais de 130 abortos cometidos por dia. Ele disse que nessa clínica só paravam na noite de Natal, no dia de Natal. Era de domingo a domingo a clínica oferecendo serviços de aborto. Ele disse que sob o comando dele foram mais de 60 mil abortos, na época em que ele produziu esse vídeo. 60 mil abortos. Ele disse que ele, diretamente, foi responsável por mais de 5 mil abortos. Mas um dia, ele assistindo um vídeo, onde, através de uma ultrassonografia, ele percebeu como estava sendo feito o trabalho do aborteiro, que era o termo que ele usa, onde a sonda estava ali dentro, tentando de alguma forma destruir aquela vida, ainda em formação. Ele disse que aquilo foi tão impactante para ele, que ele saiu um momento, e quando voltou, que continuou a assistir aquele vídeo, ele disse, dali em diante, ele nunca mais cometeu nenhum aborto. Ele disse que todos os médicos que trabalhavam na sua equipe, quando ele conversava com as suas esposas nos encontros sociais, elas confessavam para ele que os seus maridos, eles não conseguiam dormir. Ficavam a noite toda tendo pesadelos, a noite toda reclamando de demônios, de visões que estavam atormentando seus pensamentos. As enfermeiras que trabalhavam e colaboravam com esses trabalhos se envolviam no campo do álcool, da drogadição, para tentar de alguma forma anestesiar sua consciência. Uma figura como ele, que vem a público declarar isso, que coloca isso através de vídeos, mostrando as cenas, são extremamente impactantes. Eu digo a vocês que eu não consegui assistir além do terceiro, devido à riqueza de detalhes em que ele mostra todo o processo, toda a instrumentalização, o passo a passo que os aborteiros utilizam
para, naquele momento, destruir aquele corpo em formação e para fazer com que haja a expulsão daqueles restos no processo do aborto. É algo que deve ser visto, deve ser passado para aquelas pessoas que ainda defendem um ato criminoso como esse. Porque eu duvido que alguém que tenha recebido a mensagem de Jesus, de amor ao próximo, seja capaz de concordar com aquilo que está sendo evidenciado nesses vídeos. Eu duvido que alguém que defenda o aborto seja capaz de continuar com esses pensamentos depois de assistir esses vídeos. Eu estou deixando aí o link, quem quiser depois me procure em particular, que eu passo esse link, para que aquelas pessoas que tenham curiosidade assistam. Se conhece alguém, tem algum familiar, algum amigo, algum parente que está com esse pensamento, mostre para ele. Demova-o dessa ideia. Mobilize seus esforços para que a criatura não se comprometa tão danosamente com o seu futuro e com o futuro desse ser que está em criação. Porque é uma criatura que já tinha cometido mais de 5.000 abortos. Ele foi capaz de mudar. Ele foi capaz de voltar atrás. Uma coisa que é preciso sempre deixar claro para aquelas pessoas que se encontram em meio ao drama da gravidez indesejável. Porque muitas vezes nós falamos assim, mas quando estamos conversando com alguém que está passando por esse problema, diz, para você é fácil. Não é você que foi estuprado, não é você que está carregando esse filho, não é de uma aventura, não é você que vai ser expulso de casa, não é uma série de discussões nesse sentido. Primeira questão que precisamos colocar, que é a maneira de se prevenir. Se a gravidez surgiu, ela não surgiu por um acaso, ela surgiu por irresponsabilidade. O sexo é troca de energia, o sexo é a obra de Deus para que haja a reprodução da espécie, sim, mas tudo temos que fazer com bom senso e com a razão. Se você não está preparado para assumir a paternidade ou a maternidade, previna-se. Existem os preservativos, existem os anticoncepcionais, existe uma série de anticontraceptivos que podem ser contraceptivos que podem ser aplicados. Se a gravidez veio por uma invigilância sua, assuma a responsabilidade. Só que se foi o aborto é um ato criminoso que foi praticado contra a mulher, mas não dá a ela a liberdade de cometer, o estupro. Obrigado. O estupro é um ato criminoso praticado contra a mulher, mas isso não dá a ela a carta de fiança para que ela também se torne uma criminosa. Porque aquela criança que está no seu ventre não tem responsabilidade alguma com o ato criminoso praticado pelo estuprador. Aquela criança que está no seu ventre, ela não sabe de onde ele vem, nem sabe para onde ele vai. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. Ela não sabe quem é aquele espírito. Ele pode trazer uma herança genética do pai, pelo espermatozoide que foi inoculado, mas não espere que aquela criança traga uma herança espiritual, porque isso não existe. Ele não será um criminoso, estuprador, simplesmente porque foi filho de um estuprador, de um criminoso. Porque a educação é o processo reformador de todo o caráter humano. A educação é a base fundamental para a estruturação psicológica, moral, ética de qualquer indivíduo. Até aquele estuprador, se ele for colocado dentro de um processo de condicionamento, de educação, ele se reformulará, ele se tornará uma pessoa íntegra dentro da sociedade. Porque o criminoso, o estuprador, seja lá qual for, ele simplesmente é um ignorante. E como ignorante, precisa de esclarecimento. Uma outra coisa que se coloca em relação à gravidez desejada, a tentativa do aborto. Ao invés de abortar, entregue para adoção. Nós temos filas enormes de casais querendo adotar uma criança. E a mulher tem no seu ventre aquela criança de forma indesejada.
por que não deixar ir a termo e entregar aquela criança na justiça para que a justiça dê destino? Entregue a uma família, entregue a alguém. Eu já contei isso uma outra vez numa palestra que eu fiz aqui sobre o aborto e vou repetir porque vale a pena o exemplo. Fui procurado certa vez por uma jovem que ela já havia cometido um aborto e engravidou novamente de um namorado, já era órfã de pai e mãe, só tinha uma irmã, a irmã casada, ela não podia depender muito da irmã, ela trabalhava para se manter e ela ficou desesperada, porque o namorado não quis assumir a paternidade, ela estava gestante e ela dependia dela para se manter. E o patrão já tinha dito para ela que enquanto ela tivesse condições de trabalhar, ia aceitá-la, mas depois não tinha condições de permanecer com ela lá no trabalho. Era um trabalho sem vínculos, e ela ficou desesperada com isso. Quando ela me procurou, eu disse para ela, como é que você está em relação a isso? Perguntei para ela. Ela disse, eu estou muito desesperada, porque eu já fiz isso uma vez e a minha consciência não me deixou em paz. Eu não queria cometer esse crime novamente. Eu queria que você me mostrasse uma saída. E quando ela falou isso comigo, me veio a inspiração de ligar para o fórum, porque eu sei que lá na vara da infância tem psicólogos, assistentes sociais. E quando eu liguei para lá e falei que estava precisando falar com a assistente social, porque tinha um caso para que ela pudesse me ajudar a resolver, ela se colocou inteiramente à disposição. Ela me pediu o telefone da jovem, ela marcou com a jovem uma audiência, a jovem foi, sentou com ela, com a psicóloga, agendaram tudo e elas deram aquele ânimo, aquela confiança à jovem de levar aquela gravidez avante, porque ela não iria assumir nenhuma responsabilidade com aquela criança. E ela disse para mim, Sócrates, eu não quero nem sequer ver. Quando nascer, eu não quero nem ver, porque se eu ver, eu sei que eu vou me apegar. Eu quero que seja tirado e levado. Aí no dia que foi marcado o parto dela, ela ligou para mim logo cedo, às 8 horas da manhã, anunciando que à tarde seria o seu parto. Eu disse para ela, olha, nesse momento eu vou ficar em oração por você, para que tudo corra bem, mas confie em Deus, confie em Jesus. Se foi mostrado para você esse caminho, veja que é um caminho muito melhor do que o que você escolheu antes. Então, vá com coragem, vá com fé. E ela foi, aí fez o parto. Quando foi mais tarde, que ela já estava se recuperando, ela ligou para mim novamente, chorando ainda, dizendo, Sócrates, eu estou muito feliz, estou muito satisfeita. E graças a Deus as enfermeiras levaram que eu nem vi a criança. Mas eu estou muito feliz de não ter cometido novamente aquele crime. De não ter me comprometido novamente com o aborto. E é isso que nós temos que mostrar, que existe uma saída. Existe uma forma de você contornar o problema. Eu fui estuprada, estou grávida. Deixa a gravidez avante e doe essa criança. Não se torne um criminoso em virtude de um crime que foi cometido contra você. A gravidez é indesejada, os pais não querem que aquela jovem mantenha aquela gravidez. Procure o conselho tutelar, procure a justiça. Vá até eles vão lhe amparar, eles vão lhe dar proteção. É muito melhor você se contrariar com seus pais, mas você permanecer com a sua consciência em paz. Você fazer aquilo que deve ser feito, que é garantir a vida, garantir a perpetuidade daquela vida e você não assumir perante o tribunal da sua consciência a responsabilidade de ter sacrificado o inocente. O nome daquele filme, O Grito Silencioso, é algo impactante. Você vê, ainda dentro do útero, a criança abrindo a boca como se estivesse dando um grito ensurdecido no momento em que ela estava sendo esfacelada. Esse grito silencioso você vai levar na sua consciência para o resto de sua vida. Uma pergunta que eu queria fazer a vocês. Alguém pode me explicar isso? Uma bactéria encontrada em Marte é considerada a vida. Um coração humano pulsando aqui na Terra, não. Gastam-se milhões, bilhões de dólares com investigações procurando vida em Marte. Aí se encontrar uma bactéria lá, vai se ganhar Nobel, vai se festejar, né? Encontraram vida em Marte. Uma bactéria, uma ameba lá, já vai ser festa. Agora, uma vida dentro do útero de uma mãe, ser tratado com tanto desprezo, com tanto desmerecimento, como tem sido dentro das nossas câmaras de discussão dos nossos governantes. Tratando como se aquilo ali não tivesse sentido, fosse algo que pudesse ser descartado.
Por que valorizar tanto uma vida extraterrestre, ainda na forma de uma bactéria? E tratar com tanto desprezo a vida humana em formação, em gestação no ventre de uma mãe? É isso que precisa ser explicado. Como que nós podemos nos achar criaturas racionais, se a nossa racionalidade está tão contaminada pela mesquinhez, pelos interesses pessoais? Não nos preocupamos com o outro, não nos preocupamos com aquela criança, nos preocupamos com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas contrariedades. Mas teremos que carregar conosco, na nossa consciência, a responsabilidade por isso. Como lidar com esse fato? Deixa eu avançar logo aqui para... Uma das coisas que existe de orientação no trabalho de atendimento fraterno é que nós temos que receber todas as pessoas que delinquiram, que cometeram seus deslizes, que estão em conflito, que estão com perturbações, com problemas que sejam, temos que atendê-los sempre, considerando naquela figura a figura de um irmão que necessita de amparo, necessita de acolhimento, necessita de um atendimento fraterno. E atender com fraternidade não é você estabelecer um sentimento de culpa na pessoa. É muito pelo contrário. É você libertá-lo desse sentimento de culpa. Porque o sentimento de culpa é um sentimento aprisionador. É um sentimento torturante. O que nós temos que fazer é a criatura entender que a culpa não resolve o problema. Quem resolve o problema é a responsabilidade. O que você tem que fazer é se arrepender do mal que você praticou e assumir a responsabilidade pelo que você fez, procurando nos mecanismos da vida uma maneira de você reparar esse mal que você fez. Porque todo bem que nós fizermos advogará em nosso favor onde quer que nós estejamos. E nós precisamos compreender isso. Que se eu delinqui, se eu cometi um mal, se eu matei, se eu estuprei, o que foi que eu fiz de errado na minha vida, eu tenho que reparar isso. Se eu não posso reparar diretamente aquele indivíduo a quem eu prejudiquei, que eu faça isso a outrem, que eu estabeleça a misericórdia de Deus na vida de alguém que atravessa a vida se lastimando, sofrendo, carregando fardos pesados, que eu possa aliviar o seu peso, que eu possa ajudá-lo a caminhar com mais segurança, enfrentando as suas provas. Isso contribuirá para aliviar na minha consciência o mal que eu cometi. Porque na economia do universo, todo o compromisso, toda a gravidade do meu mal vai ser compensada também por todos os ativos que eu possa ter gerado através das minhas atitudes no bem. E o esforço da reparação é preciso fazer a criatura compreender, a que cometeu ou a que patrocinou o aborto, que há necessidade de reparar. E a reparação desse mal pode se dar de várias formas. Existem tantas crianças enfermas em hospitais, tantas crianças abandonadas em orfanatos, em creches e abrigos. Se você se dedica um momento do seu tempo, se você se dedica algumas horas do seu dia, da sua semana, a ir a um ambiente desse, a levar carinho, a levar amor a essas crianças, a fazer elas se sentirem humanizadas, você perceberá que naquele momento você estará aliviando na sua consciência o peso do fardo que você vinha carregando. Só o amor cobrirá a multidão de pecados, já nos dizia João. E no atendimento fraterno, como nós devemos agir? Com acolhimento. Esta é uma palavra que a Federação Espírita tem colocado como sendo um lema para as nossas casas espíritas, um trabalho de acolhimento. Acolha, faça com que aquela pessoa ela se livre do sentimento de culpa e ela se sinta alguém integrante da sociedade, alguém com oportunidades dentro da casa espírita, de trabalhar, de fazer algo que leve à sua reforma íntima, que leve à sua transformação moral. Dê oportunidade, não trate aquela criatura como um coitadinho, um miserável que é em busca de socorro. Não trate aquela criatura como alguém que cometeu um crime e precisa se liberar. Trate ele como um irmão, como alguém que vai ombrear você nos trabalhos que você vai fazer, como alguém que vai praticar a caridade como você tem procurado praticar, porque isso é o que ele espera. Não é se sentir coitadinho, não é se vitimizar dentro da casa espírita, mas é a oportunidade de se sentir alguém novamente livre em sua consciência. A compreensão e o esclarecimento,
esclarecer. Muitas vezes esse esclarecimento dói, porque quando nós vamos falar, precisamos dizer as consequências, precisamos dizer a gravidade da falta, precisamos esclarecer, mas não de uma forma assim, agressiva. Existem várias maneiras de você esclarecer a pessoa. Todo conhecimento que você utiliza, você deve utilizá-lo para encantar as pessoas. Mário Sérgio Cortella diz isso com muita propriedade. Utilize o conhecimento para o encantamento das pessoas, nunca para humilhá-las, nunca para constrangê-las. Isso deve estar na cabeça de todo atendente fraterno. Use o conhecimento para que as pessoas se sintam encantadas com o conhecimento, não com você, mas com o conhecimento que você transmitiu para ela. Nunca use o conhecimento para humilhar quem quer que seja. Estamos finalizando já. Maria Dolores é uma poetisa do mundo espiritual que Chico Xavier trouxe várias e várias poesias dessa mentora. E ela trouxe isso aqui. Há choro dentro da noite. É o doloroso gemido de pobre recém-nascido que não encontra lugar. Mãos insensíveis sufocam pequenina flor humana. É o aborto em lida insana, ferindo a lei sem pensar. Ah, quantas almas formosas nos planos em que me movo, sonhando nascer de novo, no entanto rogo em vão. Agasalham-se no amor, mas em lágrimas convulsas, elas batidas e expulsas a golpes de ingratidão. Irmãos da terra, escutai, detende a marcha do aborto, estendei vosso conforto aos companheiros do além. Cada criança que surge, mesmo entre rudes labéus, é uma esperança dos céus para a vitória do bem. A vida começa na concepção. Aborto, diga não e sabe o porquê. É a proposta da Federação Espírita Brasileira. E que nos coube nesta noite a responsabilidade de tratar desse assunto. Pois não? Boa noite. E eu trabalho, a gente trabalha muito esse diga sim à vida. Então, às vezes pode perguntar por que não deixar exercer o livre-arbítrio do ser humano que vai cometer, né? Mas quando a pessoa não tem a consciência ainda definida para exercer o seu livre-arbítrio, tem que as outras pessoas ajudar. Porque é a mesma coisa, como é que eu não posso exercer o meu livre-arbítrio no suicídio? Seria a mesma coisa, né? Eu tenho meu livre-arbítrio, então eu posso retirar a minha vida que me pertence a hora que eu quiser. Eu posso assassinar o outro a hora que eu quiser, o meu livre-arbítrio, né? Mesmo que eu tenha que assumir, ser culpado, né? Que não existe culpa, mas que eu tenha que ressarcir esse meu livre-arbítrio depois primeiro. Mas como as pessoas não têm essa consciência ainda definida, depende dos outros que já têm uma pressuposta consciência, trabalhar isso, né? De cada vez mais a gente dizer não. Porque às vezes acontece assim, que tem dia, que diz do aborto, sendo legalizado, as pessoas não morrerão tanto, procurarão um médico que fará direito, né? Que não farão da maneira indigna que está sendo feito, mas nós sabemos que não será assim, né? Nós sabemos que esse fato não acontecerá, né? Que a legalização do aborto como droga não faz com que o ser humano evolua. E se o ser humano não tem a capacidade, né? Nós ainda não temos essa consciência, porque ainda estamos no plano de autoexpiação, aquele que tem um pouco mais de consciência tem que ajudar a ser não. O livre-arbítrio só pode ser exercido porque tem responsabilidade. Você não pergunta ao seu recém-nascido se ele quer ou não tomar vacina. Você não pergunta à sua criança, 2, 3 anos de idade, em que escola ela vai se matricular. As pessoas que têm responsabilidade devem, né, exercer esse controle sobre o livre-arbítrio daqueles que não estão preparados para decidir.
Quando você fala do suicídio, a liberdade de tirar a própria vida também é um crime perante a lei de Deus, só que você está atingindo apenas a si mesmo. Mas o aborto ainda é muito mais cruel, porque você está privando alguém que não tem sequer forças para se defender. Não tem sequer como gritar e pedir socorro. Por isso que se torna algo muito mais hediondo. Alguém quer mais fazer alguma intervenção? Eu costumo dizer lá na faculdade aos meus alunos que a melhor coisa é quando você pega uma turma assim de gente inteligente. Que você fala uma vez, todo mundo entende, não precisa ficar se repetindo. Porque... Eu agradeço a todos pela atenção. Espero que a mensagem tenha sido plantada. Obviamente que a quantidade de informações às vezes não se dá para absorver tudo, mas que levem consigo pelo menos essa ideia de que há uma chance. Há uma outra maneira de resolver o problema que não pelo aborto. Propaguem isso. Quem frequenta escolas, quem frequenta clubes, propaguem isso. Porque há um interesse econômico muito forte por trás disso. Nós sabemos que o nosso Sistema Único de Saúde não é capaz de atender a toda essa demanda. Então existe um mercado muito organizado querendo que socorra, porque isso vai trazer rentabilidade para eles. E nós não podemos nos deixar sujeitos a isso. Nós que assumimos a responsabilidade diante do Cristo de promover e divulgar a sua mensagem, façamos isso com todo esforço, com toda dedicação. Digamos não ao aborto, digamos sim à vida. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. E vossa muita paz.